Bom dia, senhores. Eu me chamo David Domingos e eu sou do curso de doutorado do PGE-B e orientado pelo professor Carlos e o professor José Júnior, da UFAL, o professor Carlos da UF, e o companheiro estudante de mestrado, Luiz Felipe. E eu venho apresentar a minha pesquisa para os senhores, que trata do assunto a consequência das chuvas nas regiões metropolitanas do sudeste do Brasil. O meu campo de estudo foi em cima das duas principais regiões, que foi o Rio de Janeiro e São Paulo, onde eu tinha base de dados, e eu fiz um estudo dentro do período, do caso Rio de Janeiro, 97 a 2023, e São Paulo, 2020 a 2023 também. Bom, nesse primeiro slide, eu mostro para os senhores o slide chamado de abstract. Eu venho trazendo o conceito do que é chuva extrema, encontrado na literatura. Então, a literatura, elas são unânimes e elas falam que chuva extrema é 30% do volume em um dia da média anual de um determinado unidade de leitura. Então, e tudo isso é baseado em cima das trocas climáticas, dos fatores climáticos, né? Do aumento do aquecimento global e uma série de outros fatores que influenciam a vida humana nesse momento no nosso planeta. Ainda nesse abstract, eu trago as duas modelagens, a modelagem do Rio de Janeiro e a modelagem de São Paulo. Tá? À esquerda, o Rio de Janeiro, a São Paulo, à direita. Foi colocada na minha modelagem uma barra do lado, vocês podem ver, onde é colocado o valor mínimo e o valor máximo estratificados por cores, e baseado nessa modelagem é que eu fiz a minha análise. Na introdução, eu venho trazendo desmistificando alguma coisa que eu li a respeito, que fala-se do índice fluviométrico, do aumento em função do aquecimento global, mas é importante deixar claro, e a literatura, e aí eu cito uma literatura aí, né, da onde eu pesquisei, que a chuva é extremamente importante para a vida humana, para os ecossistemas. Então, até mesmo o índice pluviométrico alto, e com efeitos sobre a sociedade, sobre o ser humano, ele também, por si só, ele também traz o benefício dele, dentre outros esse, a manutenção da vida humana, os ecossistemas e etc. No que tange a material e métodos, nós fizemos a nossa pesquisa, ela foi baseada em uma base de dados, né, coletados de fonte oficial. Os dados eles foram homogeneizados, os dados são anuais, embora eles sejam estratificados mensalmente, e nós fizemos a soma desses dados, estação por estação. Surgiu uma coluna, dessa coluna nós fizemos a média e calculamos, a princípio, a anomalia, que seria o dado menos a média. Essa foi a primeira parte do nosso estudo. A metodologia estudada, que é o GSI, é muito usada. Geographic Information System é uma metodologia eficiente, de fácil análise, de fácil manutenção. Então, esse foi o primeiro parâmetro de dados. Na sequência, nós jogamos para poder fazer a modelagem, nós jogamos no IDH, que quer dizer inverso da distância ao quadrado. E nós fizemos a interpolação, ou seja, a base de dados mostrada por cores ou por pontos, nós opcionamos por cores, em cima do contorno da região, para que a gente pudesse ter uma visão mais amplificada e mais detalhada do que nós buscávamos, que é exatamente o efeito sobre aquela região e sobre aquelas populações onde ocorre o índice pluviométrico mais elevado e o índice pluviométrico menos elevado. Aqui no mapa de anomalia do Rio de Janeiro, ele é colocado por cores e o índice pluviométrico maior se dá em azul, né? E o sistema de georreferenciamento, eu acho interessante colocar no trabalho, porque ele, como a Terra é esférica, por dizer, não esférica, mas próximo a isso,
o sistema de georreferenciamento divide ela em gomos, e, como consequência disso, esses gomos são divididos em pequenos retângulos, que na literatura eu achei um termo que eu achei muito interessante, é ladrilhado. Então, se você olhar direitinho o nosso mapa, você vê até, foi tomado o cuidado de colocar até quanto cada quadradinho desse mede na realidade. E nós encontramos aí 15 quilômetros. Eu acho que é uma boa modelagem para que a gente possa ter uma boa visão do que está sendo estudado. Na sequência, como nós estamos falando do Rio de Janeiro, foi feita várias descobertas, mas a primeira descoberta, que o nascimento do Urbano Zero, ou seja, onde tudo começou, vai determinar muito o que acontece hoje. Então, por exemplo, no estudo do Rio de Janeiro, nós temos um índice pluviométrico muito alto na Zona Sul, devido a toda uma questão de orla e o costão da Tijuca. Então, você tem um índice pluviométrico alto. Mas, em contrapartida, você tem efeitos relativamente pequenos, considerados o índice pluviométrico seguinte, que eu vou citar para os senhores, que é a Zona Oeste, até pequenos, mas isso tem a ver com a infraestrutura, o número de bairros, o número de habitantes, ou seja, os atores envolvidos. Em contrapartida, ainda dentro do Rio de Janeiro, nós temos a Zona Oeste, onde o índice pluviométrico ele é bem mais baixo que o da Zona Sul, mas pelo fato da Zona Oeste ser 70% do território do município do Rio de Janeiro, a média, dentro dos meus estudos, eu consegui achar um dado que falava que a média da altura da Zona Oeste é uma média de 46 metros, né? É baixo. Então, ela tem uma alta pressão atmosférica sobre ela. Então, mesmo você tendo um baixo índice pluviométrico, comparado com a máxima do município, você consegue ter efeitos muito piores, muito mais devastadores do que na Zona Sul. A geomorfologia determina isso, se tratando do Rio de Janeiro. Tá? No caso de São Paulo, nós temos aí um mapa seguindo a mesma sequência, o princípio dos ladrilhos, 15 quilômetros, a mínima e a máxima, e a coloração em verde água escura, onde se concentra o maior nível pluviométrico, e as cores mais claras na região central. São Paulo já se mostra diferente do Rio de Janeiro. O Urbano Zero, ou seja, onde tudo começou no centro, em São Paulo, né? E a zona castigada, pluviometricamente falando, é a Zona Leste, que é dividida em 1 e 2, e que tem as mesmas características da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Então, você tem baixo IDH, baixa renda per capita, você tem, dentro das minhas pesquisas, eu não coloquei tudo nos slides, mas você tem quase 70% vive em bolsões de pobreza, em geradores de ilha de calor urbano. Então, os efeitos que você tem na zona central, que é de 131 milímetros, no caso de São Paulo, e no caso da Zona Leste lá, o volume é um pouco menor, em torno de 120, mas você tem uns efeitos muito piores na Zona Leste, em decorrência de toda uma estrutura que é desfavorável em relação a volumes de índice. Então, uma coisa que nós concordamos, ainda dentro da linha dos resultados e discussões, que os atores envolvidos, quanto mais você colocar atores, mais a sua pesquisa ela vai se amplificar e mais detalhada ela vai ser. E fica claro que o fator de desenvolvimento desiguais, já é verdade sabida de todos, qualquer que seja o índice pluviométrico, até menos, como no caso do Rio de Janeiro, que você tem um índice alto na Zona Sul e até um índice baixo na Zona Oeste, mas os efeitos serão o mesmo. Então, a Zona Oeste, no caso do Rio de Janeiro, ela se parece muito com a Zona Leste de São Paulo, sobre os efeitos. Agora, deixando bem claro, que isso ficou claro na pesquisa, que o índice pluviométrico do Rio de Janeiro é muito menor e que São Paulo ele é muito maior. Mas os efeitos são os mesmos em função dos atores estarem em situações bem similares, bem próximas. Ainda dentro da linha de pesquisa, nós chegamos à conclusão, às considerações,
que o ideal, né, o sonho, eu acredito que o sonho de todo administrador municipal, de todo aquele que tem o poder público na mão e dos atores, seria melhorar as condições de vidas e sociais de toda uma área. Mas só que tem um detalhe importante, isso se torna muito difícil. Então, as ações, quando elas são feitas de modo pontual. E é dito na literatura que o ideal seria, o que vai ser impossível ser feito, o ideal seria começar do zero e refazer tudo novamente. Isso é muito difícil. Você vê no caso, comparando um com o outro, você vê no caso da Zona Oeste, 70% da área do município do Rio de Janeiro está na Zona Oeste. Então, é uma área muito grande, né, de uma concentração urbana muito maior, numa distribuição espaço-geográfica. Na sequência, nós temos as referências e, na sequência, nós temos aqui os agradecimentos. Lembrando o detalhe que toda ação, toda intervenção pluviométrica, ela tem que ser uma política de Estado, não política de governo. E todos os atores têm que estar envolvidos. Então, eu agradeço aos senhores, muito obrigado, espero ter colaborado modestamente com a minha pesquisa para somar junto às outras e a gente avançar em função de um efeito melhor e mais positivo para todos.